Olá pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou Osvaldo e hoje vamos falar de Sexta-feira 13, parte 7, A Matança Continua, que tem o subtítulo original The New Blood, mas que também é conhecido como Carrie vs Jason. A gente segue essa tradição aqui no canal, toda sexta-feira 13 tem uma trashback de um sexta-feira 13. Já rolou do primeiro, do quarto, do sexto, do Jason X, que ele vai pro espaço, e do Fred vs Jason. Então, com as opções diminuindo cada vez mais, chegou a hora de falar de um dos mais problemáticos da franquia, que é o parte 7, que muita gente fala que é o começo da desgraça do Sexta-feira 13. Mas tem gente que acha que esse é um filme assistível pela trasheira. Eu sou desse segundo tipo, eu gosto bastante do Sexta-feira 13 parte 7, porque o filme é uma zona, mas pelo menos eu acho ele divertido. E ele tinha um potencial para ser um ótimo Sexta-feira 13, só que a produção dele foi muito problemática. Teve muito atrito no set de filmagem e teve muita censura no filme para ele conseguir ser lançado nos cinemas. E toda a história de produção desse filme é tão bizarra, todas as escolhas que foram feitas para ele sair do jeito que saiu, que eu acho isso mais interessante do que o filme em si. O que aconteceu foi que a franquia Sexta-feira 13 estava meio mal das pernas desde o filme 4, cada filme que veio depois estava tendo menos sucesso nas bilheterias, e Jason Vive, que é o sexto, foi um bom filme, mas ele não teve o resultado que foi esperado e os produtores da franquia começaram a ficar um pouco desesperados. Sexta-feira 13 é uma franquia da Paramount, e eles fizeram uma proposta para a New Line de fazer um Fred vs Jason em 1987. Só que a New Line, em 87, estava lançando o terceiro Hora do Pesadelo, Guerreiros dos Sonhos. A franquia estava indo muito bem e eles acharam que não precisavam do Jason, então eles recusaram a proposta. Então os produtores do Sexta-feira 13 continuaram nessa ideia de fazer um versus, queriam colocar alguém para lutar com o Jason que fosse do nível dele, e alguém deu a ideia dele lutar com uma garota que tinha poderes telecinéticos igual a Carrie do Stephen King. Mas claro, sem ser a Carrie, porque os direitos dela na época estavam com a MGM. Isso foi a origem dessa ideia, mas pro filme começar a tomar forma foi outra parada. Acontece que eles arranjaram uma nova produtora para esse filme, uma tal Barbara Sachs, que aparentemente não gostava ou não entendia muito do que era o Sexta-feira 13. A primeira coisa é que ela queria refazer a trama de Tubarão, só que se passando no Crystal Lake, e o Jason sendo o Tubarão. E ela queria fazer esse filme um Sexta-feira 13 que fosse ganhar um Oscar. Queria, inclusive, que o filme fosse dirigido pelo Federico Fellini. Pra quem não sabe, Fellini foi um dos cineastas mais importantes da história do cinema. O cara ganhou 4 Oscars de filme estrangeiro, incluindo por 8,5, que é considerado pela crítica como um dos melhores filmes de todos os tempos. Então, assim, ela não tava mirando baixo com essa proposta. Mas o que aconteceu foi que o Frank Mancuso Jr., o produtor executivo que mandava na franquia toda, recusou essa história toda, pediu pra eles só reciclarem a trama do Sexta-feira 13 parte 4, só que colocando essa garota com poderes sobrenaturais no meio, e o diretor que acabou no projeto foi o John Buechler, o diretor do filme Troll, da Empire Pictures, que mais tarde virou a Full Moon. Então assim, eles acertaram só um pouquinho longe do Fellini que eles estavam mirando. E isso foi só o começo dos problemas, porque a produtora que queria fazer filme do Oscar ficou batendo cabeça durante as gravações todas com o diretor. E isso resultou em um monte de cena que acabou tendo que ser regravada, outras que foram cortadas da versão final, e até algumas cenas que o diretor teve que gravar escondido pra colocar no filme. Então essa disputa toda já prejudicou o que o diretor estava querendo fazer. Pra ter uma noção, o nome original do filme era pra ser Jason's Destroyer, que seria a destruidora do Jason, porque ele queria seguir uma linha de nome igual ao do Jason Lives, com o nome do Jason na frente, e também pra mostrar que o Jason agora ia encontrar um oponente à altura dele. E o nome foi trocado pra New Blood sem o diretor nem saber por quê. Vale mencionar também que o Buechler começou a carreira dele fazendo efeitos especiais. E isso é relevante aqui porque o parte 7 era pra ser um filme pesado de efeitos práticos. Ia rolar muito sangue, muito gore, e o que aconteceu foi que o filme foi muito censurado pela MPAA. MPAA é o órgão que regula as classificações etárias de filmes nos Estados Unidos, e todo fã de filmes slasher anos 80 deve conhecer esse nome já, porque eles foram notórios na época por picotar várias cenas de morte em vários filmes do gênero. Reza a lenda que eles eram especialmente mais carrascos com a franquia do Sexta-feira 13, porque ela era mais popular e também pela quantidade de gore que eles deixaram passar no primeiro filme. Todas as continuações de Sexta-feira 13 sofreram com os cortes da MPAA, mas o mais censurado de todos foi a parte 7. Várias dessas cenas de morte super elaboradas, que sempre foram o carro-chefe da franquia, foram quase completamente cortadas e o filme perde um pouco a graça por causa disso. Mas antes de falar sobre o filme, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Sexta-feira 13 parte 7, o que vocês acham desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. Claro, acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. E também seja membro da Trasheira Violenta.
Quando você é membro da Trecheira Violenta, você ganha acesso a conteúdos exclusivos e também consegue votar para decidir alguns vídeos. Por exemplo, eu tava com dúvida se eu ia fazer aqui Sexta-feira 13 parte 7 ou Sexta-feira 13 parte 2 e 3 no mesmo vídeo. Então eu deixei para os membros votarem. Quando eu comecei a fazer o vídeo, parte 7 estava ganhando. Acho que agora já virou, mas aí eu já tinha começado a parte 7, então foi o que contou. Também já vou deixar aqui os avisos de spoiler, porque é uma sessão trashback, vão ter vários spoilers aqui, isso acontece, né, nesses vídeos, então estejam avisados e vamos nessa. Como eu disse, a trama do parte 7 é reaproveitada da parte 4. São duas histórias rolando aqui. Tem o drama principal da Tina, que é a mina que tem poder de telecinese. Ela tá lá na casa do lago com a mãe e o doutor responsável pelo caso dela. E na casa do lado deles tem um grupo muito grande de jovens que estão elaborando uma festa surpresa para um amigo que tem que chegar lá ainda. O amigo não aparece pra festa, mas quem aparece? O Jason, e ele começa a matar um por um. Só que tem uma sacada no começo desse filme, porque ele tem que seguir a história do sexto. E o Jason Vive acaba com o Jason preso, acorrentado no fundo do Crystal Lake. Então eles aproveitaram essa história da protagonista com telecinese pra trazer o Jason de volta de um jeito único. O que rola é que o filme começa com a protagonista criança na casa do lago, ela sem querer mata o próprio pai usando os poderes dela, o pai dela cai no Crystal Lake, e anos depois, quando ela volta pro Crystal Lake, ela sente uma presença na água, acha que é o próprio pai, mas claro que não, é o Jason, e assim ela tira o Jason do fundo do lago. Além do quarto filme, esse filme parece ter repetido um pouco do Jason Vive também, principalmente por causa da Tina, a protagonista, que parece ser só uma inversão de gênero do Tommy Jarvis do Tom Matthews. Também é uma jovem que acabou de sair de um instituto psiquiátrico, que vai pro Crystal Lake e que descobre no começo do filme que o Jason existe. No caso, ela tem umas visões dele matando uma galera, e o papel dela é ficar o filme inteiro tentando avisar os outros que o Jason tá lá e ninguém acreditando nela. É exatamente o que o Tommy Jarvis faz no filme 6. Nos dois filmes, o protagonista se envolve num romance com um dos jovens do grupo que tá lá no Crystal Lake pra festejar, e os dois são os únicos do elenco principal que sobrevivem no final. E claro, no fim eles têm um confronto épico no lago, no qual o Jason pega fogo. Ok, na verdade esse filme não termina exatamente no lago e o Jason pega fogo antes de chegar lá, mas são os mesmos elementos que acontecem ali em uma outra ordem. Eu acho toda a solução desse filme, inclusive, meio estúpida. Que no final, quando parece que o Jason vai matar a protagonista, o que aparece pra salvar ela é o pai morto dela. Eu acho toda essa trama do pai bem zoada na real, tanto na execução quanto no roteiro, porque a gente não vê o suficiente do pai dela no começo pra justificar toda essa coisa do herói no final do filme, dela procurando o pai o filme todo. Na real, o pouco que a gente vê dele, ele é um bosta. Ele chega em casa bêbado, bate na mãe dela e fica implícito que isso é uma coisa que ele já fazia antes. É por isso que a filha fica puta e mata ele sem querer. Então no começo a única caracterização que o filme dá pra esse pai é abusador doméstico e ele nunca mais toca nisso. Fica tratando ele no resto do filme como se ele fosse o pai amável. O que eu acho que rolou é que eles precisavam de uma motivação pra criança ficar pistola e matar o pai sem querer. E isso foi o melhor que eles arranjaram. Eu acho que seria melhor se a morte dele fosse só 100% acidental mesmo. A menina tava tentando fazer outra coisa e acabou derrubando aquilo lá e matou o pai. Que aí eu acho que justificava mais essa coisa do trauma da protagonista querer reencontrar o pai e esse rolê todo dele salvar ela no final. E o outro problema dessa cena já é mais coisa de problema da produção mesmo. Porque a aparência do pai no final do filme é horrível. Ele sai do lago 10 anos depois de morrer como se ele tivesse pulado ali agora pra dar um mergulho, só tem um pouco de lama na cara dele e isso é muito mal feito. E a parada é que a ideia original do diretor era colocar o pai meio zumbificado mesmo, com uma maquiagem mais elaborada, e eles até chegaram a gravar essa cena. Só que a produtora lá do Oscar não gostou da maquiagem e mandou regravar a cena toda. Como eu já disse, a trama desse filme é bem reciclada. A parte mais original é a presença da Carrie ali. Ela tem algumas cenas usando os poderes aleatoriamente no meio do filme, mas isso acaba sendo mais relevante no confronto final com o Jason. E é aí que o filme fica diferente e mais divertido, porque é um confronto longo que ela tem com o Jason, e os efeitos das coisas se mexendo sozinhos são todos bem feitos. O filme mostra bem como que a Tina com esses poderes é um empecilho pro Jason, que ele não consegue nem chegar perto dela, porque todas as cenas de luta dos dois é basicamente só o Jason apanhando. E no final ele consegue emboscar ela, mas isso é porque o Jason é resistente e sobrevive tudo que a menina joga nele. Ela eletrocuta ele, ela enforca ele, joga ele por 2 andares da casa, taca fogo nele e ele continua indo. No final ela já tá cansada, mas o Jason ali tá só começando. De toda essa cena aqui, eu acho que o efeito mais maneiro é quando ela espreme a máscara do Jason na cabeça dele até a máscara quebrar e você vê os efeitos da cabeça dele sendo pressionada ali. É muito bom. Então a protagonista é isso, eu acho que a única curiosidade mais que dá pra falar aqui é que ela, criança, no começo do filme, é interpretada pela mesma menina do Massacre da Serra Elétrica 3. E eu não acho ela uma atriz mirim tão boa assim.
Então agora vamos ver quem são os personagens humanos dessa trama, porque tem vários e a maioria deles é bem desagradável. Isso é uma coisa que as pessoas reclamam, que todo mundo nesse filme é babaca. Mas isso na real eu tenho que pôr como um ponto positivo aqui, porque os melhores personagens desse filme são os mais babacas. Tem o Dr. Crewes, o médico que vai acompanhar a Tina e a mãe dela nessa cabana no lago. O cara é um dos personagens mais babacas da franquia do Sexta-feira 13. O que ele tá fazendo ali é que ele tá fingindo que tá tentando ajudar a protagonista a superar esse trauma de vida dela, quando na real ele tá se aproveitando desse trauma e tentando intensificar o trauma pra ela poder usar os poderes de telecinese e ele poder estudar esses poderes. Ele, no fim das contas, é um pilantra manipulador ali. E chega certo momento que ele até sabe que tem alguma coisa errada e que tem um assassino ali, mas ele decide esconder as evidências só pra continuar o experimento dele. Acho que o auge do personagem é quando ele joga a mãe da protagonista pro Jason matar. Isso é uma parada boa desse filme, porque Sexta-feira 13 tem uma coletânea boa de personagens babacas, mas ele nunca teve um personagem que jogou outra pessoa na frente do Jason. Esse é um mérito único do Dr. Crewes. A personagem da mãe não tem nem muito o que falar, ela nem faz muita coisa, ela meio que só tá no filme. E aí tem o grupo de jovens enorme, que é uma coleção de caricaturas e cada uma delas tem o seu próprio drama amoroso ali. É um clássico grupo de jovens do Sexta-feira 13, é um grupo de amigos que é tão diferente um do outro que não dá nem pra acreditar que eles são amigos de verdade. O mais relevante desses é o Nick, que é o galã genérico. Ele não tem traço de personalidade nenhum, ele tá lá só pra ser o interesse romântico da protagonista. Ele é tão peso morto na trama, do tipo, ele é tão sem reação que é até engraçado ver a Tina começando a confessar pra ele: ah, eu tava presa numa instituição psiquiátrica porque eu matei meu próprio pai sem querer, e ele lá com cara de tacho falando: nossa, que terrível. E o filme ainda tenta evitar o drama de conflito que podia acontecer entre esse casal, porque acho que numa trama que seguiria uma lógica melhor, a Tina chega pro cara falando que o primo dele tá morto, depois de falar que saiu de uma instituição psiquiátrica, e eles encontram o corpo do primo do cara morto no meio da floresta. O mais óbvio pra acontecer seria o Nick começar a suspeitar que a Tina matou o primo dele. Mas não, cara, ele só acredita nela sem nunca nem ter visto o Jason e é isso daí. O resto do grupo de jovens consiste no casal que tá perdido na floresta, que é o primo do Nick, é o aniversariante dessa festa que vai rolar, e ele e a namorada são os dois primeiros a morrer e não tem muita caracterização. Aí você tem o cara chato, o tio dele é o dono da casa lá que eles estão fazendo a festa, a caracterização dele é que ele não quer que o pessoal zoe a casa do tio, e a namorada dele é a mina que vai nadar pelada. Esse é o grande traço de personalidade dela. O engraçado é que a morte dela é vista por um ponto de vista de dentro da água, igual o que acontece em Tubarão do Spielberg, o que acho que remete a essa ideia original da produtora de fazer o tubarão no Crystal Lake. Tem esse outro casal, que o drama deles é que a mina tá bolada com o cara porque ele saiu com um amigo ao invés de sair com ela. Tem as duas minas que estão competindo pra ver quem vai ficar com o cara maconheiro. A mais caracterizada delas é a de óculos, que ganha uma subtrama que ela vai fazer um makeover e se arruma toda pra impressionar o cara. E depois que ela faz isso, ela vai imediatamente procurar as pessoas do lado de fora da casa, por algum motivo, e vai parar em uma cabana que aparece do nada, onde o Jason mata ela. Tem o personagem do nerd, que é o mais caricato aqui, a ponto de não ser uma pessoa crível. Literalmente tudo que ele fala é uma história meia boca de ficção científica que ele tá inventando ali na hora. O drama dele é que a mina escrota decide ficar com ele só pra causar ciúme no Nick, que nem gosta dela, então esse plano não faz nem sentido. E essa mina escrota é a Melissa, que é a melhor personagem do bando só por ela ser completamente babaca. Praticamente toda a fala dela é ela criticando alguém ou sendo babaca, xingando alguém, e isso faz ela ser um dos personagens mais engraçados do filme. E ela surpreendentemente dura até o ato final do filme, ela é a última personagem a morrer. Além desse pessoal todo, também tem os clássicos personagens fora de contexto, que estão no filme só pro Jason ter alguém pra matar nas horas vagas. No caso, é esse casal que tá acampando na floresta, que aparece do nada, aleatoriamente, no meio do filme, sem muito preparo, e são despachados tão rápido quanto chegam. Isso eu acho que é uma coisa meio zoada desse filme, porque tem muita cena que parece que o diretor só não estava muito inspirado mesmo. São essas cenas padrões que você já espera que tenha, tipo o susto do gato, ou o protagonista batendo o carro porque tem uma visão que aparece no meio da estrada. Nesse filme, inclusive, acho que tem um clichê que é inédito pra franquia do Sexta-feira 13, porque eles perceberam em algum momento que o filme já estava no ato final e a protagonista não tinha ideia de quem era Jason. Então ela só acha um livro conveniente cheio de reportagem explicando quem é o Jason numa gaveta de um móvel da casa dela. Por que isso tá ali? Não tem explicação nenhuma. Só tava ali pra ela ter uma ideia de quem era o cara que tava matando todo mundo. Mas ao mesmo tempo o diretor tem algumas sacadas legais. Tem alguns planos que fazem uma composição legal ali, principalmente o Jason chegando nos lugares. Você consegue ver ele parado no canto de uma cena, no meio da sombra, quando cai um trovão, e o Jason chega pra atacar a personagem e você vê ele pela silhueta da porta.
E tem algumas outras escolhas legais na direção. O diretor coloca um ponto de vista observando os personagens no meio da floresta. Você acha que é o assassino, igual aconteceram nos outros filmes, para depois mostrar que é a Melissa só que foi lá espionar o casal principal. A montagem do filme tem os seus momentos de ser canastrona, tipo a montagem no começo usando o stock footage dos outros filmes da franquia com uma narração explicando tudo, mas pelo menos a narração é feita pelo cara que fez o Crazy Ralph nos 2 primeiros filmes da franquia, então tem essa conexão aí que é legal. Tem um plano que eles reaproveitaram dos outros filmes que acontece no meio desse e é um ponto de vista do Jason chegando perto de uma barraca de acampamento, só que eles fizeram uma cagada, porque a cena que eles pegaram desse outro filme claramente tá chovendo, só que nesse filme não tá, então do nada tem um plano com chuva no meio de uma cena onde não tá chovendo. Mas o que fudeu a montagem mesmo não tem como, foram os cortes da MPAA. Quase todas as cenas de morte são meio frustrantes, porque elas são cortadas muito cedo e algumas você nem entende o que o Jason fez ali direito. Dá pra encontrar essas cenas estendidas no YouTube, mas em uma qualidade muito baixa porque elas foram retiradas de uma workprint, que é um daqueles arquivos originais da câmera mesmo, que não tem som nenhum, não tem tratamento e a qualidade é bem VHS zoada. Mas só com isso já dá pra ter uma noção de como essas cenas seriam melhores. A cena de morte mais clássica que veio desse filme foi o Jason matando a mulher que tá se escondendo no saco de dormir, socando ela numa árvore. Essa é a cena de morte mais efetiva do filme, mas ainda assim ela é bem cortada, porque na versão original, o Jason bate ela 6 vezes na árvore até começar a jorrar sangue do saco de dormir. Ele quebra a cabeça dela ali, o que não faz muito sentido porque, de acordo com a anatomia da cena, ele tá batendo a perna dela na árvore, não a cabeça, mas enfim. Algumas cenas de morte até que funcionam ainda, elas só perderam alguns planos de gore mais pesado, mas outras foram muito cortadas, tipo, o pior caso eu acho, é o esmagamento de cabeça. Ela era muito longa e tinha um efeito muito elaborado que a cabeça do cara no final ficava de um tamanho pequenininho, explodia o olho no meio disso, era uma morte irada. E outra cena que foi toda alterada foi a morte da mina que transa com o maconheiro. Na cena original, ela esperava o maconheiro chegar no quarto, apontava a lanterna mostrava a cabeça dele para depois mostrar que era o Jason segurando a cabeça dele, e ele matava ela com uma machetada na barriga. Na cena que foi pra versão final, acaba sendo uma morte meio sem graça, porque o Jason só joga ela de uma janela e ela cai no chão. Enfim. E claro, a gente tem que falar do Jason nesse filme, porque ele tá bem criativo. Ele usa várias armas diferentes, tipo um cortador de grama e uma cornetinha de festa, algumas que ele tira do nada, mas a gente aceita. E nesse filme ele parece mais irritado e mais agressivo do que de costume. Isso porque ele é interpretado pela primeira vez pelo Kane Hodder, considerado por muitos o melhor Jason que fez os piores filmes. Eu acho que a maior diferença que o Kane Hodder trouxe pro papel é que o Kane Hodder é completamente maluco e aceitou fazer todo tipo de estripulia. Então o Jason nesse filme é castigado bastante. Ele entra por janela, ele cai por dentro de escada, joga um telhado em cima dele, ele é enforcado, ele pega fogo, e o Kane Hodder fez tudo isso ali na moral. Inclusive, esse filme bateu o recorde na época de uma pessoa ficar mais tempo em chamas. Porque o plano do Jason pegando fogo foi todo real e o Kane Hodder ficou ali 40 segundos pegando fogo pra fazer essa cena. A trajetória do Jason nesse filme não faz muito sentido. A Tina revive ele ali no Crystal Lake e ela desmaia. E aí o Jason, por algum motivo, ignora que ela tá ali, ignora todas as pessoas que estão nas casas próximas de onde ele reviveu, e o primeiro casal que ele aparece matando é a galera que tá perdida na floresta, que aparece que eles estão a 5 milhas de distância do Crystal Lake. Então o Jason só decidiu andar isso tudo pra matar uma galera que tá lá longe pra depois ir matando a galera que tá mais próxima de onde ele veio. E eu acho que o Jason da parte 7 tem o visual que é o mais curto dele da franquia. Ele tá bem zumbi aqui, todo decaído, isso é uma parada legal do design. No começo, no flashback, quando a Tina era criança, mostra ele acorrentado no fundo do Crystal Lake do jeito que ele tava no final do 6º filme. Mas depois que tem a passagem de tempo, o visual dele já tá bem diferente, as roupas dele estão todas podres, caindo aos pedaços, e a pele dele também. Quando ele sai do lago, ele tá com a espinha dorsal exposta, ele fica o filme todo carregando a corrente no pescoço, e no final, quando a Tina arranca a máscara dele, o visual dele é irado. Eu acho que é o melhor visual de Jason sem máscara da franquia. Ele realmente parece um monstro zumbi, tem pedaço do crânio dele que tá aparecendo, a pele tá caindo, a boca tá toda zoada, esse visual decaído dele é muito bom. E claro, isso é outra coisa que a produtora queria cortar do filme. Ela não queria deixar ter a cena do Jason sem máscara, mas o diretor esperou um dia que ela não ia estar no set pra eles filmarem isso tudo, e no final o produtor geral, o executivo lá gostou, e esse acabou sendo o filme que tem maior tempo de cena do Jason sem máscara da franquia. E agora, pra encerrar, vamos falar das cenas deletadas e como elas melhorariam bastante o filme, pelo menos ao meu ver.
Tem todas as cenas de morte que eu já mencionei, mas nem é delas que eu vou falar agora, porque elas não foram as únicas cenas cortadas do filme. Muitas outras cenas foram excluídas que acabavam amarrando mais o arco dos personagens secundários e dariam um pouco mais de caracterização pra eles. Justificam algumas coisas que eu reclamei aqui, e dá até pra perceber como o roteiro era um pouco mais amarradinho. Toda a trama da mina de óculos que faz o makeover tem uma conclusão melhor. Quando ela termina de se arrumar, ela sai da casa porque ela vai lá encontrar o maconheiro fumando e pegando a outra garota lá na cabana que fica lá atrás. Aí os dois só olham pra ela toda arrumada, riem da cara dela e vão embora. O que é legal porque estabelece o motivo dela ter ido lá pra trás, estabelece essa cabana onde ela vai se esconder do Jason depois. Tem uma cena cortada do moleque nerd no começo, estabelecendo como ele gosta da Melissa e falando que se ela rejeitar ele, não tem problema, porque ele já foi rejeitado por várias revistas de ficção científica. E isso é uma coisa que ele fala no filme quando ela de fato rejeita ele. Mas a cena deletada dava um pouco mais de contexto pra essa frase e deixa mais bonitinho. E tem também uma justificativa para os personagens aleatórios que estão acampando no meio do mato. Uma das cenas excluídas são os dois jovens perdidos na estrada tentando pedir carona para um carro, o carro ignora eles, passa direto, e quem tá nesse carro é o casal que tá indo acampar, e o cara fala uma coisa tipo: eu tô de férias, eu não tô aqui para resolver problema dos outros, vamos acampar no meio da floresta. Então realmente tinha uma cena que estabelecia melhor esses personagens antes deles aparecerem aleatoriamente pro Jason matar. Então acho que tem muita coisa nessas cenas deletadas que deixaria esse roteiro um pouco mais interessante. Mas infelizmente uma versão restaurada desse filme com todas essas cenas nunca vai acontecer, porque essas cenas, os negativos originais, foram todos destruídos pela Paramount nos anos 90. O que é uma pena, porque foi o que eu disse no começo do vídeo. Esse filme tinha potencial para ser um ótimo filme do Sexta-feira 13, mas uma série de infortúnios aconteceu com a produção, e no final o que a gente tem é um filme que é muito zoneado. Eu ainda acho ele divertido pela bagaceira, tipo, é um Sexta-feira 13 que se passa no Crystal Lake, então tem o Jason matando uns jovens, e tem essa trecheira adicional que é o Jason lutando contra a Carrie. Isso dá um diferencial divertido pro filme. Então assim, claro que o filme ia ser trash desde o começo, mas ele tinha um potencial para ser um trash melhorzinho, pelo menos. Então é isso que é o Sexta-feira 13 parte 7, pessoal, e até a próxima.